Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma edição do X-Talk. Eu sou o Roberto Ribas e tenho o prazer de trazer para vocês o nosso papo já recorrente, costumeiro de falar sobre tecnologia, marketing, negócio, customer experience. E hoje é o nosso assunto principal. Estamos aqui num ambiente completamente novo, numa edição muito especial para vocês, porque o assunto é relevante, o assunto é importante. Estamos aqui com Rodrigo Link, novo integrante da família do Grupo Brivia, Márcio Coelho, nosso CEO, para falar sobre a integração, vinda da Prave para o Grupo Brivia, que é uma empresa especializada em Customer Experience, CX, marketing estratégico, design estratégico. Márcio, eu queria começar com você, trazendo assim, esse movimento nosso, que já é costumeiro, de aquisições, de a gente conseguir crescer e empoderar as nossas entregas a partir da integração com novos parceiros, novas empresas especialistas, e dessa vez com o Customer Experience, que é, de certa forma, algo muito enraizado em nossa proposta de valor, naquilo que nós entendemos como importante para os negócios. Perfeito, Roberto. Primeiro, é um prazer estar aqui, Sempre é um prazer te ouvir. Seja bem-vindo, seu Rodrigo? Então, assim, eu acho que esse é um assunto que está na nossa história há muito tempo, cabe recuperar um pouquinho, porque a gente fala tanto das nossas transações, dos negócios, sob o ponto de vista de crescimento do nosso negócio. Uma aquisição é sempre uma oportunidade de crescimento, não só de talentos, competências, mas também, obviamente, de receita para o grupo, retorno do nosso acionista. Mas o que isso significa para o nosso cliente? E por que esse X na discussão aqui para o nosso cliente? O nosso posicionamento sempre foi entregar para o nosso cliente uma solução pronta para fazer com que o seu negócio, a sua marca, seja cada vez mais relevante para os seus clientes. E o centro dessa reflexão sempre foi o Customer Experience. Aqui para nós, aqui falamos o tempo todo sobre isso, mas é legal recuperar um pouco disso. Quer dizer, nós sempre acreditamos que mais do que construir uma promessa de marca, numa perspectiva de comunicação, a entrega realmente ela acontece na experiência, em todos os pontos. Customer Experience é a competência que norteia isso. Sempre foi e é o centro, vamos dizer assim, nervoso de tudo aquilo que a gente faz aqui como grupo. Toda a nossa oferta de serviço ela está em torno deste raciocínio. E há um bom tempo a gente buscava uma nova liderança para essa área de CX, uma área que sempre esteve presente, uma entrega que a gente sempre teve no grupo, mas que eu diria que nos últimos 3 anos teve um tanto até adormecida. A gente deixou aí uma série de oportunidades passarem, inclusive, por não estar tão preparado para atender as expectativas dos nossos clientes. Então, a resposta da aquisição de Prave é nesse sentido, não só reforçar uma crença que a gente tem da importância do CX na nossa entrega como um todo, mas também aumentar a nossa capacidade de delivery desta competência. Essa é a essência desse negócio, Por isso que a gente fez esta movimentação. A nossa história é uma história de aperfeiçoamento contínuo, de busca de evolução contínua. E isso acontece muito também através da gente. A gente é absolutamente impossível a gente responder a todos os desafios que a gente tem, que os nossos clientes têm, única e exclusivamente dos ativos que a gente tem, naquele momento determinado. Trazer novos parceiros, trazer novos sócios, trazer novas competências, é algo já da nossa natureza. E essa é a expectativa. Vamos pegar de Prave, e do Rodrigo. O Rodrigo é uma pessoa absolutamente encantadora, para quem já o conhece, nos conquistou desde a primeira conversa. Tivemos muita afinidade na maneira de ver o futuro, na maneira de ver a nossa oferta, de ver a relação com os nossos clientes. Então, o Prave vem para isso, e está muito feliz, de fato, com a chegada de Prave, porque a gente tem muitas expectativas, que é compartilhar isso da melhor forma com os nossos clientes, que hoje é uma oportunidade para a gente conversar um pouquinho e ouvir o Rodrigo também aqui da sua visão de CX, da relevância da Prave, um pouquinho da história da Prave. Então, isso realmente conta para nós aí um pouquinho como é que está se sentindo essa chegada. Bom, gente, primeiro, obrigado pela introdução. Primeiro, particularmente, estou muito feliz de fazer parte do grupo. Eu acho que a gente sempre teve um grande sonho, de conseguir entregar uma solução de ponta a ponta nessa jornada de transformação digital. E, sem dúvida, a gente tem em comum essa visão de customer centricity, entender que assim, todo o processo de crescimento, de transformação, de inovação tem o cliente.
E a gente sempre teve isso como um primeiro valor, né, desde a fundação do nosso negócio. Quando a gente se deparou efetivamente, assim, conseguiu entender a proposta de valor do Grupo Gripper, né, que é mais só do que uma holding que aglomera uma série de organizações. Ela consegue realmente fazer uma arquitetura, um processo de trabalho que permite, né, que essas empresas, esses negócios especialistas consigam atuar de forma integrada. Isso a gente já está completando um mês, né, nessa nossa integração, né, super bem estruturada, também, diga-se de passagem, a gente já começa a ver na prática as entregas que a gente já está fazendo. Estamos com entregas relevantes em clientes, relevantes em projetos, relevantes em 30 dias, trabalhando com múltiplas equipes e outros chapters, né, de especialização que há 30 dias atrás não seria possível. Então, acho que isso foi realmente essa grande sinergia, né? E muito voltando aqui um pouquinho, antes da história da Trave, né, assim, a minha história em torno do design, né, em torno do CX, né, em torno dessa visão de ter o cliente no centro, ela nasceu há 12 anos atrás, né, que é a data de fundação da Trave, né. No momento, a gente via uma evolução ali desse mercado de transformação, a gente via, de um lado, assim, muitas agências e produtores, né, assumindo muito o modelo ainda tradicional de comunicação, e, por outro lado, a gente via o mercado mais tradicional de software house, né, ou de consultoria. E a gente entendeu que a gente queria formatar um modelo diferente, onde a gente tivesse no centro, né, a experiência, para que a partir dessas experiências a gente começasse a projetar novos produtos, serviços, estratégias para as organizações. Então, no primeiro momento, ali em 2013, né, a gente sabia que tinha algumas competências, que era esse craft, design de interface, UX naquele momento, né, e assim a gente começou um trabalho de entrega muito profundo, né? E isso tem muito a ver com a história de briga também, porque a gente também, a competência nasceu aí também desta origem, que, aliás, acho que foi como as coisas nasceram em CX no Brasil, né? Esse olhar aí de craft, de UX, essas coisas. Sem dúvida, e porque assim, hoje quando a gente fala em transformação digital, né, uma palavra tão batida hoje no meio das organizações, né, a gente falar ali, antes de 2018, né, se usava talvez isso, mas não hoje com a dimensão que a gente tem. Quando a gente fala hoje em CX, né, ela é a fundação, né, de toda a estratégia para qualquer transformação digital. E foi interessante que, conforme a gente a gente sempre teve uma relação com o mercado como um todo, principalmente o mercado publicitário, né? Algumas das maiores agências do Brasil, todas tiveram a gente como parceiro estratégico para poder elevar suas entregas, por isso que até acabou sendo que natural, né? Depois da nossa integração no nosso grupo. E ali a gente começou a ver um movimento em que o que a gente tinha como forma de competência, né, era mais do que só entregar boas interfaces, uma boa experiência para o usuário. A gente começou a ver que a gente entregava uma camada de inteligência de estratégia, né? E aí foi quando saiu aquele relatório, né, do Fórum Econômico Mundial, apontando os números de transformação digital, e a gente começou a ver, poxa, a gente está numa indústria muito maior, né? Foi quando a gente começou a chegar aos primeiros grandes cases assim, de transformação digital do Trave, né? Chegou no case de Betfruits, que foi emblemático, onde a gente construiu a primeira plataforma de assinatura de comida pet no Brasil, e no Brasil da América Latina, né? Que acabou, hoje a gente chamaria de um projeto de estratégia e roadmap de transformação de CX, design de produto, design de serviço. Nós utilizávamos talvez toda a sofisticação desses nomes, hoje que a gente tem bem estabelecido, né? Mas foi já iniciativas que acho que moldaram tudo que acabou sendo toda a nossa oferta de serviços de CX e transformação digital. Temos grandes cases também com a BR Malls, cliente em comum, inclusive com a Patrick, outro parceiro, outra aquisição do grupo, né? Nós fizemos talvez as primeiras ondas de transformação digital, onde a gente olhou a jornada do consumidor, a jornada do lojista, desenhou uma esteira de inovação, né, para desenvolver uma série de produtos e serviços, né, para acelerar a transformação do core expandido de negócio da organização. E com tudo isso, né, a gente começou a entender, né, o mercado nacional começou a ganhar uma força ainda maior, né, assim, em ter essa visão de customer centricity, a gente começa a expandir também numa visão de estratégia. Então, hoje, a gente entende muito que
Quando a gente fala que é uma estratégia de CX, né, a gente está falando que é quase que a materialização da promessa de valor da organização. Então, quando a gente fala ali, o que são os fundamentos estratégicos de uma organização, né? Missão, visão, valores, o plano estratégico, né? Sua estrutura organizacional, um plano de estratégia e roadmap de transformação, ele basicamente tem que orquestrar isso em cada experiência, em cada produto, em cada ponto de contato, seja ele físico ou seja ele digital. A gente, naturalmente, acaba qualificando o CX muito ou para um lado de interface, né, já da experiência do usuário, ou a experiência lá na ponta de atendimento, feedback, NPS, né, mas é muito mais do que isso. Isso me faz me lembrar até que quando a transformação digital não era um termo tão lavado, ainda tão utilizado, a Harvard Business Review, se não me engano, lá com o vídeo de 2010, colocou na sua capa que toda empresa precisava ser uma empresa digital. Precisa incorporar essa competência para o seu negócio. Por quê? Porque exatamente isso, nesse foco de transformação, ela precisava dar uma guinada no seu racional, de ser, além de ser uma empresa olhando para dentro, a partir do seu mindset, olhar pela perspectiva do cliente, da perspectiva do usuário, da perspectiva do, né, consumidor. E isso fazer com que ela tivesse que incorporar exatamente essa competência de design que tem como origem, como foco, né, e como direcionamento principal, o olhar de fora, né, olhar lá pela perspectiva dele, aí essa transformação vindo para o negócio também. Então, como competência base, ser uma empresa capaz de ter esse raciocínio de chegar para fora e não só olhar pelas suas premissas internas. E aí, eu acho que quando a gente também aqui se vê o programa, é possível dizer que essas coisas são absolutamente planejadas, não seria verdade. Né? Nossa evolução enquanto oferta, ela também é um paralelo da evolução do mundo, né? De como as organizações do mercado, da maturidade, inclusive das organizações, que a gente tem uma competência aqui, os nossos estudantes, a capacidade de se adaptar e estar respondendo às suas expectativas à medida que elas vão mudando. Isso tem a ver com essa essência de transformação. Quer dizer, a gente começa com essa centralidade no cliente, talvez olhasse ainda sob uma perspectiva de contato, de atender a expectativa do cliente e responder ainda numa lógica muito funcional, sabe, do NDS, etc., que até começa a carregar com o passar do tempo a coisa de identidade, a linguagem, né, a construção de percepção, levar toda a linguagem até a última linha, etc. Mas vai se sofisticando a medida que, e acho que esse é o ponto, e para mim, a ciência mais poderosa da transformação digital, que é a capacidade que a empresa tem de se transformar em direção às expectativas dos seus clientes, que podem ser monetizadas de uma maneira completamente diferente. Né? Quando a gente pensa em transformação digital de verdade, tem uma confusão sempre nisso. Né? Eles entendem transformação de uma digitalização dos seus processos para ver se possam ganhar escala, mas a empresa como ela é. Então, a gente fala assim, uma seguradora, transformação digital de uma seguradora é melhorar a jornada do sinistro, etc. Não é transformação digital, isso é uma evolução digital. É uma digitalização com um olhar de customer experience, de experiência, de fato. Né? Mas, eu acho que assim, isso é o ponto mais interessante, porque a gente está propondo aqui juntos com os nossos clientes. É mais do que isso, quer dizer, vai no sentido da inovação, da criação de novos produtos, de novas soluções, de novas oportunidades de monetização. Se a gente for lá para a essência do que significa experiência, a experiência é a resultante de um ponto de contato onde duas perspectivas se encontram do cliente para a companhia, são expectativas diferentes, né? Que vão se encontrar. O máximo de valor ali é o residual dessas duas expectativas. Quando a gente consegue encontrar uma expectativa no nosso cliente, que a gente está preparado para atender, né? E que a gente ainda não monetiza, ele tem oportunidade de inovação. Por todo o raciocínio de evolução digital que leva à plataformização dos negócios, da escala dos negócios, a satellite, que são muitas vezes um olhar de transformação sobre a perspectiva de business model, o nosso olhar, isso na verdade é uma transformação sobre a perspectiva do cliente. A gente tem ali pessoas com as quais a gente se relaciona em escala, com o potencial de criar novos negócios, novas oportunidades. E é essa proposta que a gente coloca na mesa os nossos clientes, né? Fala um pouquinho da experiência nesse sentido. E aí, a gente acabou de escrever o próprio BXN.
né, Exato. que é a metodologia da Grivia, e acho que os meus primeiros contatos que eu tive, né, as nossas conversas começaram em torno do BXM, né, e o contexto de experience, ela permeia toda essa metodologia que é uma organização transformada. Então, o processo de experiência, né, a gente fala assim, no mundo onde a gente está vivendo, tendo acesso a experiências artificiais, né, a AI está nos permitindo ter escala, produção em craft, inclusive interfaces, né? O que vai ser as organizações de sucesso no futuro? Quais serão as organizações vencedoras, né? Aquelas que conseguiram orquestrar a sua esteira de inovação, mas com maior autenticidade. E a autenticidade é um trabalho minucioso de primeiro saber qual é a minha identidade da organização, qual é a minha visão, quais são os meus valores, qual é o meu posicionamento, como eu transformo isso em cultura e como eu habilito isso num processo contínuo de desenhar novos produtos e serviços. Né? E acho que essa acho que foi também uma sinergia importante, né, que a gente viu que bom, a gente vai entrar dentro de uma estrutura de grupo, a gente vai ter que entrar dentro de uma estrutura de metodologia, porque no final do dia o que a gente quer? A gente quer ajudar os nossos clientes nessa jornada de transformação com consistência. Então, o trabalho é um time. Né? Ele tem um início e não tem um fim. Eu acho que esse é o... Ocorrem duas coisas aqui. Nós estamos gravando isso daqui, que eu espero que seja possível. Mas a gente está gravando isso aqui. Muita gente já sai do NRF falando sobre as tendências de NRF 2026. E uma coisa que eu acho que quase todos os teasers do repórter que eu tenho visto aí é a IA invisível, né? A IA que não é a protagonista do processo, em si, mas é aquela que está no backstage proporcionando uma experiência mais personalizada, uma experiência mais qualificada. Quer dizer, para quem é um militante ou um crente do Customer Experience, isso é baseline, assim, é um pensamento padrão. Não é possível para a gente imaginar, para quem acredita em centralidade do cliente, de fato, que a transformação esteja na tecnologia em si ou na mera aplicação dela. Né? Ela está na interpretação dela naquilo que serve às pessoas. Por conseguinte, obviamente, ela precisa estar oculta, mais oculta possível, porque a maneira que ela seja transparente, as pessoas precisam perceber o benefício dela, né? O quanto que a IA pode, de fato, resolver rápido, interpretar um contexto, dar uma resposta mais objetiva, personalizar a resposta da maneira como tu quer receber isso, vem do tom de voz, linguagem da marca. Esse é o poder. Para nós, que se interessar sobre isso, mas isso não é uma tendência, uma percepção, isso é óbvio, né? Isso é durante, assim, sempre foi isso. O primeiro ponto, acho que é interessante. Tem um outro ponto que falou aqui, que é a crença em método, né? O Roberto Rodrigues, que é o pai do BXM, que concebeu tudo isso. Mas, assim, a nossa crença comum é que tudo isso que a gente está dizendo, empregando fazer e propondo fazer, não é algo que acontece simplesmente por a gente colocar pessoas competentes na frente de um problema e as coisas andarem e se resolverem, né, por mais. Tudo que a gente está propondo tem uma orquestração de fato, orquestração que é uma palavra que a gente mais usa aqui, né? Por quê? Porque, de fato, a gente tem uma série de coisas que precisam acontecer em ordens diferentes, muitas vezes, para que a gente tenha uma entrega de experiência diferenciada. E para que isso possa acontecer com os nossos serviços, com os nossos clientes, a gente tem que ter a capacidade de se orquestrar aqui. Né? Isso, inclusive, que o produto da Cidade chama orquestra, porque ele é um orquestrador de investimentos e tal. Mas a nossa crença é muito forte nisso. A gente se conectou a partir de um olhar metodológico. Né? A gente já viu tantas iniciativas de grupos que têm propostas de valor interessantes fracassaram ao longo do tempo, porque era meramente um agrupamento de pessoas, de empresas, uma prateleira de ofertas para o custo. Nosso compromisso que ele vai muito além disso. Né? Não é um compromisso, não estamos olhando só para o desenvolvimento do nosso negócio, para o share of pocket do nosso cliente. O business aqui, a gente está olhando para isso, mas a gente está olhando para como é que a gente coloca a frase dentro do nosso raciocínio. Desde que eu disse para ele, falou, né? A gente se conectou, ele que trouxe o PXM, a gente se conectou a partir de um método, que não é possível fazer o que a gente está propondo fazer
sem ter uma abordagem metodológica. Seria tentar resolver o caos com mais caos. E aí tu comentaste aí a importância da densidade. Ele pegar esse gancho e falar um pouco do que é prático, né? Tem a ver com algo que é muito importante, né? Que é ser genuíno. Que dentro do mundo que a ferramenta está acessível a todos, as coisas começam a ficar muito mais austerizadas, muito mais, né, acessíveis e simplificadas. E aí a gente precisa resgatar alguma coisa da essência, que é genuíno. Fala um pouco do que é prático e o que é genuíno. Legal. Essa é uma pergunta bacana. Eu tenho prazer também sempre em falar, né? Porque eu acho que ela conecta duas coisas, Márcio. Primeiro, a gente acredita em duas coisas muito importantes. Primeiro é modelos mentais, e aí eu vou responder essa pergunta, e outra é metodologia. Eu acho que essas duas coisas elas têm que caminhar lado a lado. As metodologias, elas são fundamentais, elas conseguem orquestrar, né, que as pessoas, os modelos mentais certos, orientadas aos modelos mentais certos, consigam, né, trazer resultados relevantes. As metodologias, elas vão e devem ir evoluindo conforme os negócios vão evoluindo, né? O mundo vai evoluindo, a sociedade vai evoluindo. Os modelos mentais, eles têm uma característica, né, que são a combinação de valores. E a gente nasce justamente com base no valor que é somos genuínos, né? Fazemos o que amamos sendo quem somos. Ser quem somos é essa busca pelo primeiro esse senso de autenticidade. Primeiro, nós, como indivíduos, né, a gente precisa estar reunidos aqui, fazendo aquilo que a gente gosta. Mas é uma palavra que é o se divertir. Todo trabalho é árduo, todo trabalho é desafiador. Né? Quando a gente trabalha com inovação, com compromisso com o resultado, ainda mais. Então, a gente está numa busca contínua num território desconhecido muitas vezes, né? E esse processo contínuo dessa busca pelo resultado faz com que a gente chegue a esses resultados. Então, o que envelopou esse significado de Praga é esse valor de somos genuínos, fazendo do que amamos, sendo quem somos. Os nossos 7 valores, né, da Praga, eles descrevem um modelo mental que é a postura, vamos dizer assim, as atitudes, né, baseado nos valores humanos universais, e aí um parênteses aqui, os valores humanos universais nada mais são do que a forma, aqueles valores que definem o que é o ser humano. Então, desde as escrituras mais antigas da humanidade, o que nos diferencia das demais espécies é a capacidade que a gente tem de expressar paz, amor, verdade, retidão, não violência. Então, por exemplo, a empatia, né? A gente fala tanto nos processos de design thinking, né? de design, né? De inovação, é uma expressão da capacidade que a gente tem desse valor que é o amor. Então, quando a gente compreende isso, envelopa esses modelos mentais, né, no caso dos nossos valores, essa força da empatia, é a gente estabelecer um modelo mental que a gente precisa ter, uma combinação de atitudes, até a gente sair do marco zero, até chegar à inovação. Atuando nesses modelos mentais, nas metodologias. Então, o que é um diferencial competitivo? Né? Essa é uma pergunta que a gente ouve, às vezes, em algumas concorrências. Poxa, mas o que é um diferencial competitivo? Se o outro parceiro tem aqui metodologias tão boas quanto, proprietárias, né? Tem um time também altamente qualificado. Eu me arrisco a dizer que são os modelos mentais, é a cultura. Se eu não tenho uma combinação de cultura e modelos mentais habilitadora, a gente está só tendo replicadores de tarefas desses processos, né? E a gente não vai ter essa autenticidade que a gente busca. E são essa 8ª acima, vamos dizer assim, nessa busca pelas novas ideias, pela inovação, pela criatividade. A criatividade, né, que eu entendo que assim, é a grande matéria-prima de toda a nossa indústria, né, ela é uma forma de expressar a própria verdade. A busca pela verdade, a criatividade é uma forma de expressar essa nossa verdade. Então, quando a gente tem isso, né, a gente tem um dos nossos valores que trabalha muito esse valor, é o nos permitir. Nos permitir essa capacidade de estar o tempo inteiro aberto por busca por coisas novas, coisas fora de padrão, a gente desafiar as nossas sinapses, né, querer aprender coisas novas, a estudar em territórios que a gente não é tão confortável. Isso, de alguma forma, vai alimentando o nosso acervo de curiosidades. E quando a gente está lá pensando numa ideação,
para criar um Flourish Business Model Canvas lá, ou preencher um canvas lá da nossa metodologia, sai um post-it que às vezes pode ser game changer. Então, só para trazer esse contexto, a gente acredita muito nesses modelos mentais, aplicando metodologia, que eu acho que caiu um pouco daquilo que eu te falei, assim, que é o meio canto, né, que a gente encontrou na Prave, né, depois de ter conversado com tantas empresas, tantas possibilidades de fazer melhor. Esse é o que nos conectou, porque primeiro, obviamente, a maneira de olhar o desafio do sistema imanente, como parte de todo, como algo complexo, mais equacionável, né? Mas depois a paixão que vocês têm, né? Que a Prave sempre teve pelo assunto, né? E a interpretação que teve para isso, né? A sua cultura, o seu corpo, a sua forma de pensar, que, de novo, a gente se conecta, né? A gente olha lá, tolerância com a mediocridade, que pouco disso que não se acomodar em nenhum território, buscar sempre algo, né? A evolução disso, a leveza com que a gente busca como as duas coisas, nos divertindo no processo, né? Apaixonados por aquilo que a gente faz, evoluindo, foi nos permitir, sem sombra de dúvida, seguir evoluindo, ano após ano, naquilo que a gente faz. Então, são coisas, são crenças, né? Muito basais, assim, que nos fortalecem, porque eu acho que diante do fato de que a mudança é uma constância em alta velocidade, diante do fato que nós somos uma organização que se tem algum nível de sucesso, que formamos a capacidade de se adaptar, a gente precisa se ancorar em coisas mais fundamentais. Os tem, quer dizer, modelos mentais complementares, né? A gente fala muito sobre diversidade, mas a gente precisa explorar cada vez mais diversidade de pensamento, diversidade cognitiva, por mais que a gente, às vezes, prega em diversidade, a gente se apega a business model, né? Você tem business model dá uma segurança de flexibilidade, a gente tem modelos de cálculo de financiamento do negócio, investimento, etc. Mas esses são territórios, inclusive de modelos mentais, né? Que já esgotaram a sua entrega de valor. Se a gente faz coisa com nuances, com centralidade nas pessoas, a gente precisa explorar outras formas de ver, né? Acho que a Prave traz esse frescor, inclusive, para a gente. É sempre muito gostoso de ver uma mulher, né, um sócio, um diretor de operações, Fernando Silveira, inclusive, gosta muito dessa coisa da dinâmica dos 100 dias, né, da emoção que a gente tem aqui, muito sistemático, que somos também nesse processo de incorporar um novo negócio, etc. Mas dessa adrenalina que é ter novas pessoas, novos temperos, né? É isso que nós estamos nos dando a oportunidade de viver aqui, porque mais uma, quem sabe se a gente não traz mais algumas novidades ainda nesse ano de 2026, né? Mas vamos revisar um pouco isso, um pouco essa promessa. Tu já até entrou um pouco, né, na questão do design estratégico, na materialização desses valores, dessa proposta para, né, a cultura e para as práticas, tangibilizando esse posicionamento. Isso é branding e design estratégico. Mas, além do design estratégico, né, a gente tem depois desenvolvimento de experiências baseadas nessa proposta de valor, o design de serviço, a materialização disso cada vez mais, serviço digital, nós estamos no design de interface, né, na materialização, daquilo que eu acho que é mais simples hoje, o design, que é o X e o Y, mas também tem o olhar para frente, o olhar para o futuro, o olhar da inovação, a capacidade do design de inovar, de gerar novas formas de receita, novos produtos e até mesmo novas necessidades nos nossos produtos. Tudo bom aí como é que está organizado esse portfólio da Prave, e aí integrado junto com o para que os nossos clientes aí, os clientes do mercado, podem entender que vão poder ser atendidos por nós. Perfeito. Bom, primeiro, eu acho que toda organização, né, é natural em um determinado momento, quando a gente fala assim, preciso atuar com iniciativas em CX, em transformação digital, e começa executando projetos, né? Então, por isso que a gente acabou começando sempre pelo UX, o UI, né, que basicamente é pensar na experiência do usuário, essa interface desse novo software, canal digital, né? Conforme a gente foi evoluindo nisso, né, a gente entende que hoje muitas organizações elas criaram uma série de canais, uma série de plataformas, a gente começa a ver o que a gente chama de overlapping de funções. A gente olha uma série de canais lá, e às vezes esses canais eles se confundem pelo ponto de vista da jornada do usuário.
seja a jornada do nosso cliente, ou seja a jornada do cliente interno, né? Então, a gente, dentro do nosso portfólio hoje, a gente consegue ajudar as organizações, primeiro, uma camada estratégica, é montar essa estratégia e esse roadmap de transformação de CS. O que é isso, né? É pegar o que a gente estava falando lá, aqueles fundamentos e aquela visão estratégica da organização e como transformar isso, né? A gente conectar essa ideia do BXM em toda uma estratégia para que a gente consiga montar esse roadmap de transformação, seja para pensar em canais, seja para pensar em toda a estrutura do que vão ser esses novos produtos e serviços da organização. Então, quando a gente fala em design de serviço, né, um entregável clássico do design de serviço é o que a gente chama de um blueprint da experiência. Quando a gente fala da experiência, a gente sempre pensa, né, como que o garçom está nos servindo, né, nos entregando o nosso prato. Por trás, que é o backstage, né, a gente tem todas as experiências que acontecem, inclusive são os próprios processos internos. E quando a gente fala de processo interno, né, durante muito tempo a gente teve o processo só como uma linha sequencial de atividades que a gente tinha que fazer para poder realizar uma tarefa. O processo interno, ele é fundamental para a gente poder entregar uma boa experiência. Então, quando a gente olha, né, para desenhar um novo serviço digital, um aplicativo de grana, né, tem muitos clientes aqui dentro do grupo, a gente tem todo um backstage para que essa experiência aconteça. Quando a gente fala da indústria financeira hoje, né, quando a gente pensa em montar um roadmap de transformação, hoje a gente tem condição de montar uma esteira de discovery, né, que consegue, a partir então dessa visão estratégica, onde ela quer estruturar como um horizonte 3, né, de inovação, montar uma esteira para descobrir continuamente novas experiências de produtos e serviços que vão ser não só o futuro, mas o presente dessa organização. E tudo isso alinhado, né, com essa visão de front stage, que é o app, que é o software, que é o novo produto, a experiência física, né, e o backstage, que é o design que a gente chama de processo, ou a hiperautomação desse processo. Aí é onde a AI entra para nos ajudar a poder criar essas experiências memoráveis. Então, quantas vezes a gente não teve, né, experiências frustradas, né, onde a gente tinha uma plataforma, um aplicativo entregando uma experiência linda, uma interface maravilhosa, mas a devolutiva, muitas vezes, né, daquela sinalização, daquela parte do processo não correspondia. Por quê? Porque eu não tinha um processo desenhado pensando na experiência final lá do meu cliente. E pensando na experiência interna, né? Era no case do original que a gente fez lá atrás, depois vai lembrar disso, que a gente fez um redesenho da experiência toda de ampliação de limite de crédito e, obviamente, uma operação financeira tem um backstage de aprovação de crédito, esteira de crédito, né? E os sistemas de aprovação de crédito, eles tornavam, sei lá, 2, 3 sistemas com a analista de crédito tinha que consultar, porque por mais que os algoritmos se automatizem, determinadas decisões ainda são tomadas por humanos com base em informação. Mas aqueles analistas lá, eles consultavam 3, 4, então, o tempo que eles levavam para fazer uma decisão sobre o limite de crédito, ele era muito alto para a expectativa de retorno, né? Uma vez que a nossa concorrência lá era, você pode lembrar do bar gráficozinho do Nubank, fez muito sucesso, todas as experiências mais positivas da relação bancária, de fato, você ia lá no Nubank, tinha uma ampliação de crédito, e instantaneamente você recebia o bloqueio ou não. Então, em determinado momento, você consegue fazer isso. A partir de determinado valor, você vai ter que jogar para uma esteira de crédito para trás. E se a esteira de crédito é um processo tradicional, aquilo leva horas, talvez de um dia para o outro, uma aprovação. Então, mexer nesses sistemas, nessas interfaces do projeto que a gente conduziu, gera um nível de eficiência e experiência para o analista de crédito que consegue desenvolver uma velocidade muito superior a essa análise lá, quase tornando aquela sensação, de novo, uma sensação automática, né, de liberação de crédito. Esses detalhes sutis, mas que mudam completamente a experiência das pessoas, o valor das pessoas. E a importância do projeto, né? O ganho financeiro, a importância do projeto, o ganho da instituição. Quantos projetos naufragam porque eles ficam ou no nível ou no nível, porque eles não descem nesse nível de competência. Então, sai só para interface. Né? Fica muito simples ali, aí quando não consegue ser implementado, porque não, o cara não olhou efetivamente para o que precisa aprender e organizar dentro de casa. Eu acho que essa é, de certa forma, uma competência nossa do Google Bíblia que conseguir ser de ponta a ponta, né, e desenhar, conseguir entender de processo, entender de tecnologia, entender de dados, conforme eu aprendo, porque inclusive ser de certa forma consultivo em como que implanta modelos para fazer aquilo acontecer de forma sistemática.
Sem dúvida. Mas eu queria evoluir aqui no nosso papo e entender se, qual é o próximo passo, Márcio, que vem agora com a chegada da Prave, né? O que a gente pode, os nossos clientes podem esperar dessa. É legal isso, que essa seja a nossa maior ansiedade sempre, né, que participa dessas discussões sempre, agora o Rodrigo também, quer dizer, e a minha principal pauta, que como a gente continua sendo este ser, este bicho, né, que está evoluindo. Óbvio que o assunto do momento e a coisa mais poderosa que a gente tem acontecendo hoje é o uso de inteligência artificial. Então, inteligência artificial não como uma capability específica a ser entregue para o cliente, mas uma capability que a gente incorpora em tudo aquilo que a gente faz, logo, está associado com as grandes também, para empoderar as nossas ofertas, para aumentar a eficiência, mas para entregar a nossa proposta de valor de maneira mais proficiente, de uma maneira geral. Então, um ponto que a gente tem aí, uma jornada aí importante, que é a evolução, é a introdução de inteligência artificial em tudo aquilo que a gente faz. O orquestra que a gente citou aqui, o lançamento de grupo que a gente fez agora recentemente no ano passado, ele traz isso embarcado de maneira muito forte, uma iniciativa muito poderosa, mas no Brief IA, que é o nosso framework de IA, nosso repositório de agentes de IA, que é um projeto importante, ele vai trazer muito empowerment para todas as nossas ofertas. Então, há aqui o próximo passo importante, que é embarcar a Prave nesse método todo de trabalho. Porque o IA não é só uma estrutura nossa de fabricação de agentes de inteligência artificial que vão acelerar a nossa entrega e qualificar a nossa entrega. É um pouco mais disso, é realmente método, também método, todos os neurológicos, métodos, mas é o nosso método, é a nossa forma de voltar de implementar a inteligência artificial no nosso cotidiano. Toda a oferta de Prave, ela que já teve um pouco dessa fonte, que já tinha uma conexão com a luz, vai receber uma carga importante, fazendo investimentos muito grandes. Temos uma área muito grande trabalhando sobre esse tema e nós vamos acelerar muito, né, a adoção de IA na oferta da Prave, inclusive criando novas ofertas e criando novos métodos de entregar o nosso trabalho, que a gente enxerga como futuro, é que há uma transformação muito grande na maneira como o nosso cliente espera a nossa evolução, nossa transformação também na entrega ao serviço, por consequente, a eficiência do nosso trabalho acelerada por IA. Ele precisa dar uma resposta para isso, né? E as nossas novas modelagens de contrato, né? E aqui nós estamos falando de marketing ops, como a gente chama essa oferta, e aí aqui cabe uma correspondência dessa oferta, né, no futuro da oferta Prave como um todo, traz uma nova maneira dos nossos clientes consumirem os nossos serviços acelerados por IA, né, podendo lá na ponta colher o benefício da eficiência, mensurando isso junto com a gente, dando, né, linha a linha o ganho disso de eficiência ao longo do tempo. Esse é, sem dúvida, o nosso maior desafio, porque ele é transformador, né, para o nosso negócio, ele é transformador para qualquer player que esteja posicionado nesse território de marketing, de uma pega como nosso caso, como pega fundamentalmente. Quer dizer, como a gente responde a todo, né, em velocidade, a todo o poder que a IA está nos trazendo, mas devolvendo isso para o mercado do nosso cliente em eficiência, em qualificação dos nossos serviços. Isso me permite só fazer um complemento aqui, né? Até no famoso podcast vai dentro lá no serviço, né? O Senado, inclusive o OpenAI fez parte durante muito tempo dessa Combinator, né? Trouxeram um estudo como um grande desafio das organizações de implementação de AI. Está na agenda executiva hoje, né? De todo executivo, como que eu implemento o meu negócio, e a resposta é muito simples, né? Eu tenho que ter um mapeamento claro de processo. E pensar agora também na hora de projetar AI, muito a mesma mentalidade que eu tinha antes de poder ter esse acesso como eu tenho. Então, por exemplo, em territórios em que o Grupo Briga já navega há muito tempo, que é dentro das estruturas de marketing, por exemplo, né, que já tem um longo aprendizado de entendimento desses processos, o Briga AI ele veio já como uma resposta, tipo assim, já domino muito bem como são as melhores boas práticas para desses processos. E agora a AI, ela vem para nos ajudar com essa inteligência aumentada, né? Um termo que eu gosto muito, né?
E o que está por trás disso, né? É o design. É o que a gente chama de o design, repensar esses processos, que é o que a gente chama de o design, a hiperautomação de processos, é olhar de forma empática a jornada, né, o desenho desse processo, repensá-lo agora entendendo, poxa, eu tenho, assim como eu tive matérias-primas para poder me ajudar em construir meus processos, como a própria engenharia, o código, agora eu tenho a AI, que é como uma nova matéria-prima para eu reimaginar esses processos. Então, esse processo de design, de CX, para repensar todos esses processos, ele vai ser talvez a grande base para ajudar as organizações nessa jornada. E acho que vale destacar um outro ponto, assim, os clientes prazo, né, que ganham com todo esse processo, né. Eu comecei naquela primeira pergunta que tu me fez, ainda falando assim de como que a gente sempre teve na nossa proposta de valor essa promessa de ajudar em cada etapa dessa jornada de transformação. Então, a gente cumpriu sempre muito bem um papel que é olhar de forma estratégica, desenhar um roadmap de transformação, é desenhar novos produtos e serviços, ajudar a lançar isso, né? Mas sempre ficou um gostinho de quer mais. Como é que eu consigo agora colocar isso nas melhores, mais eficientes, boas práticas de engenharia? A gente tem hoje o Digital Factory, né, que atende grandes organizações, como a gente consegue implementar uma estrutura de CRM, né, que está dentro desse contexto de CX, né? Então, para ajudar ainda mais a manter essa relação, né, numa relação agora já pensando em aquisição, e manter um cliente por mais tempo, vendendo mais e mais feliz, e toda a camada de comunicação e criatividade para poder seguir nessa aquisição e venda. Agora, a gente materializa toda essa nossa proposta de valor contemplando todas essas competências, né? A gente tem aí o orgulho de estar trabalhando com algumas dos nossos clientes com uma relação sempre de muito longo prazo, né? A Meta é um cliente nosso desde 2018, somos parceiros deles aí, começamos aqui no Brasil, hoje a gente atende eles globalmente, na Elo Cartões, né? E sempre foi a partir dessa visão, né? Começar a entregar de forma consistente, com metodologia, um processo, uma visão de longo prazo. E agora a gente, como grupo Brilha, consegue entregar uma solução ainda mais completa em todas essas nossas especialidades, né? Então, acho que isso, fora toda a camada de inteligência de produtos digitais, né, de negócios digitais, o próprio orquestra, né, que vai permitir para os nossos clientes também orquestrar todas as suas experiências, o Prive AI, né, toda essa jornada, como comentou bem, de ajudar, então, esses executivos do outro lado da cadeira aí, poxa, como é que eu implemento isso de forma ágil no dia a dia, já mais Acho que tem toda a fusão, aquisição, todo o movimento de M&A, ele tem uma troca. É isso que a gente busca. Que a gente tenha indústria do que a gente adquire, mas que a gente possa levar para essa próxima atividade de asset e tal, e essas coisas gerem de fato sinergia, seja maior do que simplesmente a soma das partes. E acho que tem coisas muito importantes que a gente citou, que tem um subir de régua importante sobre a nosso protagonismo junto dos nossos clientes, é uma expectativa minha que eu quero ao longo dos anos em que a gente vem evoluindo, mas em que eu espero que a gente evolua muito mais, que é a capacidade de ser provocativo, propositivo para o nosso cliente, colocar na mesa do nosso cliente possibilidades de novos negócios, novas oportunidades de receita, né? Isto é, de fato, inovar, ter resultado, todo um olhar de CX, todo um olhar de centralidade do cliente, muito mais sobre o que mais é vendo, como eu monetizo mais a relação com as pessoas com as quais eu já me relaciono, do que para quem mais eu vendo aquilo que eu já faço, né? Muitas oportunidades que uma marca tem de monetizar, e a gente quer muito seguir essa regra, a gente quer estar cada vez mais presente na mesa desses clientes. Temos inúmeros cases nesse sentido, mas tem muita oportunidade. Uma oportunidade de quem tem a responsabilidade não só de conceber, mas de fazer delivery. É a história da Trave, que vem da entrega, é a história da delivery, que vem da entrega, é a história da Rex, é a história da Pepper, é a história da 10, é a história da 2C, os nossos negócios, eles têm na sua origem este raciocínio. Negócios que entregam primeiro e crescem com a estratégia, depois a vinda da Trave tem muito a ver com isso.
mas a gente quer mais lugar na mesa, a gente quer discutir mais estrategicamente com o nosso cliente essas possibilidades, criar novos negócios, novos produtos, monetizar melhor o valor de marca do nosso cliente. Então, nosso território, né, de avanço, ele está nesse sentido, né? E, enfim, obviamente que a gente precisa da parceria, da fortaleza dos nossos clientes para avançar nisso. Com certeza que a gente tem a confiança deles, agora a confiança dos clientes. Para a área, então, isso é um ponto importante. Tem um outro aspecto muito relevante que é a internacionalização. Tem clientes internacionais, nós temos clientes internacionais, nós estamos trabalhando outras transações, posso falar sobre isso, obviamente, ainda, mas com vistas à internacionalização do negócio. É importante para a gente ter um pé fora do país, por uma questão econômica, por uma questão do negócio, visão de futuro do negócio, mas também por ambição de estar sempre, né, extraindo o máximo da nossa visão de intolerância da mediocridade, cara. O que mais a gente pode fazer? É um prazer trabalhar com o momento, veja, um dos maiores, mais valiosas empresas do planeta, altamente inovadora, e a gente está lá inserido na vida deles. O que mais a gente pode fazer para esses caras? Como mais a gente pode estar na vida global desses caras? Já faz isso. O que mais a gente pode colocar? Então, isso é o que nos mobiliza, isso é instigante, isso é provocativo, isso é gostoso de ser feito, né? Nosso futuro está aí, esses são os próximos movimentos. Tem muita coisa para fazer, mas mais do que nunca eu tenho certeza que a gente tem as pessoas capazes de fazer com a energia, né, com a cultura, com o modelo mental de fazer acontecer. Aí. Eu disse para vocês que seria um belo episódio, um episódio muito especial. É um prazer tê-lo na casa. É um prazer tê-lo aqui. Venha mais para o Xbox, é muito bom recebê-lo aqui também. E queria fechar aqui falando sobre algo muito simples, mas que é a base da nossa entrega, né? Falou de empatia, falou de olhar para o cliente, de entregar para o cliente mais humano possível, mais autêntico possível, mas trouxe uma carga muito boa, muito importante, está no nosso dia a dia, nas discussões, que é fazer dar resultado para os negócios. Projetos que não dão resultado, eles morrem, né? Aí, a IAS, então, 95% para a água vindo, porque elas não estão dando resultado, elas não têm direção. Então, olhamento do negócio, olhar do cliente, integrado, entregando valor, trocando valor, é isso que a gente está fortalecendo ainda mais a nossa entrega desse grupo Viva com a chegada da Udago. Seja muito bem-vindo, obrigado. E, como o Márcio disse, existem novos movimentos, provavelmente nós teremos novos Xbox falando sobre outros parceiros compondo o grupo Viva. E voltaremos. Até mais. Valeu, pessoal.